A maioria dos homens acima de 50 acha que beber bastante água pura é sempre bom. Mas e se eu te dissesse que isso pode, silenciosamente, estar prejudicando sua ereção? Você já se perguntou por quê, mesmo com exames normais, seu desempenho não é mais o mesmo? A verdade é que não é a idade, é a maneira como o seu corpo lida com minerais esquecidos e que fazem toda a diferença na circulação, na testosterona e na sua energia. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comente de onde você está assistindo, curta o vídeo e inscreva-se para mais conteúdos como este. A maioria dos homens acima de 50 anos ouviu, durante toda a vida, que deveria beber mais água. Beba 2 litros por dia, fique sempre hidratado, conselhos bem intencionados que com o tempo viraram regra. E sim, a hidratação é fundamental. Mas existe um detalhe quase sempre ignorado. A qualidade da água que você consome pode ser tão importante quanto a quantidade. Quando você bebe exclusivamente a água purificada, destilada ou de osmose reversa, sem repor os minerais essenciais removidos nesse processo, está, sem perceber, lavando para fora substâncias que seu corpo precisa para funcionar bem. Isso inclui minerais como sódio, magnésio e potássio, todos cruciais para a boa circulação, para a comunicação entre nervos e músculos e sim para uma ereção firme e duradoura. Seu corpo não é feito apenas de água, ele é um sistema elétrico que depende do equilíbrio entre água e minerais. Imagine tentar ligar um aparelho eletrónico com fios desconectados. É o que acontece dentro de você quando falta eletrólitos. O sangue pode até estar fluindo, mas os sinais que deveriam acionar os mecanismos da ereção ficam fracos ou interrompidos. E aqui está o ponto que poucos comentam. A chamada hidratação excessiva com água pura pode estar diluindo os eletrólitos do seu corpo, dificultando o transporte de nutrientes e comprometendo funções que você antes nem relacionava com a água. Homens acima de 50 costumam perceber essa mudança como algo da idade, mais fadiga, menos vigor pela manhã, uma queda sutil na libido, mas o problema muitas vezes não está na idade, está na forma como você está se hidratando. Não é raro eu ouvir no consultório: doutora, faço tudo certo, caminho, me alimento bem, bebo bastante água, e mesmo assim parece que algo travou. E esse algo pode ser a falta dos minerais que antes estavam presentes até na água da torneira, mas que hoje, com tantos processos de purificação, desaparecem do copo. Não estou dizendo para parar de beber água. Estou dizendo que talvez seja a hora de repensar o que há ou o que falta dentro dela. Quando você hidrata demais sem reposição mineral, pode acabar gerando um quadro chamado desmineralização crônica. E isso não dói, não aparece nos exames de rotina, mas corrói lentamente sua vitalidade. E é só o começo. Porque quando os sinais elétricos do seu corpo começam a falhar, um sistema inteiro entra em desequilíbrio e o próximo impacto aparece onde você menos espera. Quando se fala em ereção, muitos homens imaginam que o problema está apenas no fluxo sanguíneo. E sim, a circulação tem papel importante. Mas há uma etapa anterior, muitas vezes ignorada, que é absolutamente essencial: o sinal elétrico que seu cérebro envia para o corpo quando você se sente estimulado. Sem esse impulso, a ereção nem começa. E para que esse comando elétrico funcione bem, seu corpo precisa estar abastecido com eletrólitos, minerais como sódio, potássio, cálcio e magnésio, que atuam como condutores dessa eletricidade natural. Pense neles como os fios de cobre que levam energia a uma lâmpada. Se faltam minerais, o sinal falha. E quando o sinal falha, o corpo não responde como deveria. Homens acima de 50 tendem a apresentar uma redução progressiva desses eletrólitos por diversos motivos: alimentação com pouco sal, uso de diuréticos, suor excessivo sem reposição e, como falamos antes, excesso de água pura. O resultado disso é que seu sistema nervoso começa a operar em modo econômico, diminuindo a intensidade dos impulsos. Isso afeta sua coordenação, seu foco, seu sono e também sua ereção. O cérebro até tenta acionar o comando, mas o corpo está sem cabos suficientes para transmitir a ordem. E o mais curioso é que, em muitos casos, os exames não apontam nenhuma alteração relevante. O homem está saudável no papel, mas se sente cansado, desconectado e sem resposta. Esse tipo de disfunção é sutil, mas profundamente frustrante. Muitos pacientes me dizem que ainda têm desejo, mas que o corpo parece lerdo para acompanhar. Outros relatam que a ereção vem, mas vai embora rápido, sem motivo aparente. Isso não é fraqueza. Isso é química corporal desbalanceada. E a boa notícia é que esse equilíbrio pode ser recuperado com medidas simples.
reavaliar a ingestão de eletrólitos, introduzir sais naturais na rotina e observar como o seu corpo reage. Uma pitada de sal integral na água, por exemplo, pode ajudar mais do que você imagina, especialmente se feita pela manhã, quando os níveis de eletrólitos estão mais baixos. Seu sistema nervoso precisa de suporte para funcionar bem, e a ereção é um dos sinais mais claros de que tudo está integrado: cérebro, vasos, nervos, hormônios. Quando um falha, os outros compensam, até que não conseguem mais. Por isso, entender essa conexão entre minerais e impulsos elétricos pode ser o primeiro passo para resgatar não só sua potência, mas sua vitalidade como um todo. E no próximo capítulo vamos falar de um elo ainda mais direto com a sua masculinidade, a testosterona, porque ela também depende, e muito, de como você se hidrata. Quando falamos em testosterona, a maioria dos homens pensa logo nos testículos, mas o que poucos sabem é que a produção, o transporte e até a ação desse hormônio estão profundamente ligados à hidratação do corpo. Só que aqui, mais uma vez, não é uma questão de beber mais água, mas de como essa água interage com o equilíbrio de minerais e a função celular. A testosterona precisa de um ambiente adequado para circular com eficiência no sangue, e esse ambiente depende de eletrólitos. Se seu corpo está desidratado, ou pior, se está diluído por água demais sem sais, essa circulação hormonal começa a ficar comprometida. Homens acima de 50 já enfrentam naturalmente uma queda gradual na produção de testosterona. Isso é esperado. Mas quando esse processo se junta a uma desidratação funcional, que é quando há água, mas falta equilíbrio eletrolítico, os efeitos se intensificam. A testosterona pode até estar sendo produzida, mas tem dificuldade de se ligar às proteínas que a transportam. Isso significa menos hormônio livre disponível, menos sinalização para os tecidos e menos resultados visíveis no corpo. Você pode sentir isso como uma queda de energia ao longo do dia, perda de massa muscular, desânimo sem causa aparente e, claro, diminuição do desejo sexual. Além disso, a desidratação afeta diretamente a função das glândulas adrenais, que também participam da regulação hormonal. Quando o corpo entende que está em estado de estresse ou carência, como na falta de minerais, ele prioriza hormônios de sobrevivência, como o cortisol, e reduz a produção dos hormônios sexuais. É como se o seu organismo dissesse: agora não é hora de pensar em reprodução, precisamos sobreviver. E você sente isso no humor, na concentração, na disposição. É uma cadeia de reações silenciosas que começa com algo simples, o que tem ou não tem no copo de água que você bebe todos os dias. Uma forma prática de começar a corrigir isso é prestar atenção no que acompanha a sua hidratação. Tomar um copo de água com uma pequena quantidade de sal integral ou consumir alimentos ricos em potássio ao longo do dia pode ajudar a restaurar esse ambiente hormonal, e não subestime isso. Pequenos ajustes como esse, mantidos com consistência, podem devolver clareza mental, vigor físico e estabilidade emocional. 3 aspectos diretamente influenciados pela testosterona. Não se trata de buscar níveis altos, mas sim equilibrados, o suficiente para que você se sinta vivo de novo por dentro. E se a qualidade da água interfere tanto nos sinais nervosos quanto nos hormônios, imagine o impacto que ela tem na sua circulação, especialmente na hora em que o corpo mais precisa que tudo funcione em conjunto. É sobre isso que vamos falar agora, porque às vezes o que falta para a ereção acontecer é o que falta dentro do copo. Depois de entender como a hidratação influencia os sinais nervosos e a testosterona, chegamos a uma pergunta prática. O que exatamente você pode fazer para corrigir isso? E a resposta é surpreendentemente simples. Não se trata de tomar suplementos caros ou mudar radicalmente sua alimentação. Trata-se de adicionar os elementos certos à sua água para que ela volte a cumprir seu papel completo: hidratar e nutrir. A água que realmente sustenta seu desempenho físico, mental e sexual não é apenas aquela que lava o corpo, mas a que reequilibra o terreno interno, célula por célula. Homens acima de 50, principalmente, precisam de uma hidratação mais estratégica. Com o envelhecimento, o corpo perde eficiência na retenção de eletrólitos. Isso significa que mesmo uma ingestão adequada de água pode não estar sendo bem aproveitada. Por isso, adicionar pequenas quantidades de minerais naturais à água que você bebe ao longo do dia pode fazer toda a diferença. Uma pitada de sal integral, como sal rosa do Himalaia ou sal marinho não refinado, fornece sódio, magnésio, potássio e até traços de outros minerais essenciais. Esses elementos ajudam a manter a pressão osmótica das células, facilitam a troca de nutrientes e otimizam a circulação. E a circulação é o coração silencioso da sua ereção.
Sem um fluxo sanguíneo adequado, nada acontece. E esse fluxo depende não apenas da abertura dos vasos, mas da flexibilidade e do tônus dos tecidos que os cercam, algo profundamente influenciado pela presença dos minerais certos no sangue. Um corpo desmineralizado tende a contrair, a endurecer, a fechar. Um corpo bem hidratado com sais naturais, por outro lado, tende a expandir, a fluir. Isso é vital para que o sangue chegue com força onde precisa, inclusive na região genital. Outro ajuste simples. Experimente começar o dia com um copo grande de água com uma pitada de sal integral e algumas gotas de suco de limão. Isso ajuda a ativar o sistema digestivo, estimula as glândulas adrenais e dá ao corpo uma base mineral para enfrentar o estresse do dia. Ao longo do dia, prefira águas que tenham sido enriquecidas naturalmente. Algumas marcas oferecem água mineral com maior concentração de magnésio ou potássio, por exemplo. E sempre observe seu corpo. Sede constante, queimbras noturnas, tontura ao levantar e fadiga mental podem ser sinais de desequilíbrio eletrolítico. Não é sobre beber litros e litros de água, é sobre beber água que realmente nutre. Quando você fornece ao corpo as condições certas, ele responde. A ereção volta a ser mais espontânea, o vigor retorna em momentos simples e a mente se sente mais estável. Tudo isso com um ajuste que cabe no seu dia, na sua garrafa e na sua rotina. Mas o momento mais importante para aplicar isso, e onde muitos homens se atrapalham, é logo pela manhã. E é sobre isso que vamos conversar agora. Porque o que você faz nos primeiros minutos do dia define como seu corpo vai funcionar nas horas seguintes. Logo ao acordar, seu corpo está em um estado delicado. Durante o sono, você passou horas sem comer, sem beber e respirando profundamente, o que naturalmente provoca perda de líquidos e sais minerais. É por isso que muitos homens acima de 50 acordam com uma leve dor de cabeça, rigidez muscular ou uma sensação de cansaço, mesmo após uma boa noite de sono. O que poucos percebem é que, nesse momento, seu organismo está como um campo seco esperando pela primeira chuva. E o que você coloca no corpo nos primeiros minutos do dia pode moldar como sua circulação, sua energia e até sua ereção irão se comportar ao longo das próximas horas. Um copo de água com uma pitada de sal integral, ainda em jejum, pode ser esse primeiro fertilizante interno. A combinação de sódio, magnésio, potássio e outros minerais presentes nos sais não refinados ativa o sistema nervoso parasimpático, melhora a pressão arterial e prepara as células para funcionar em pleno equilíbrio. É diferente de tomar um isotônico artificial ou uma cápsula de suplemento. Aqui, o foco está em devolver ao corpo o que ele perdeu naturalmente e no ritmo certo. Ao adicionar algumas gotas de limão, você ainda estimula o fígado e favorece a digestão, criando um ambiente metabólico mais eficiente desde o início do dia. O segredo está na constância e no momento. Esse copo deve ser a primeira coisa a entrar no seu sistema antes mesmo do café, porque é nesse intervalo entre acordar e se alimentar que o corpo absorve com mais sensibilidade o que recebe. Muitos homens notam, após poucos dias, que acordam com mais clareza, com menos sensação de inchaço e com maior facilidade de concentração. E com o tempo, esse ajuste simples pode refletir também na qualidade da ereção matinal, um dos indicadores mais confiáveis da saúde vascular e hormonal masculina. Importante também observar a qualidade do sal usado. Evite o sal refinado de mesa, que foi desmineralizado e não oferece os elementos naturais que seu corpo precisa. Prefira o sal rosa, o sal marinho grosso ou até versões artesanais ricas em minerais. A quantidade, apenas uma pitada. Não é o sal que faz mal, mas o excesso. E nesse caso, estamos falando de reposição, não de exagero. Esse hábito simples pode se tornar um ritual de autocuidado diário, um lembrete de que cuidar da sua energia e da sua vitalidade começa com pequenas escolhas e começa logo ao acordar. Mas ainda falta um detalhe essencial: saber ouvir os sinais do seu corpo para ajustar essa hidratação na medida certa. Porque sim, até o excesso de água pode atrapalhar. Existe uma ideia muito repetida de que quanto mais água você beber, melhor. Mas para homens acima de 50, isso nem sempre é verdade. Na verdade, excesso de hidratação, especialmente com água sem minerais, pode acabar diluindo os eletrólitos do seu corpo e atrapalhando funções importantes como a contração muscular, a circulação e até a qualidade da ereção. A chave está em perceber como o seu corpo responde. E ele fala, todos os dias, basta você aprender a escutar. Um dos sinais mais claros de que você está bebendo água demais sem reposição mineral é a urina excessivamente clara, quase transparente, ao longo de todo o dia. Isso pode parecer um bom sinal, mas na verdade pode indicar que seus rins estão eliminando não só toxinas, mas também minerais preciosos.
Outro sintoma comum é a sensação de fadiga sem explicação, especialmente no meio da manhã ou à tarde. Seu corpo está hidratado, mas as células não estão retendo os nutrientes. E isso gera uma espécie de vazio funcional que tira sua energia e sua clareza mental. As câimbras também são um aviso clássico, se elas aparecem com frequência, especialmente à noite ou após uma caminhada leve. Isso pode indicar deficiência de magnésio ou potássio. E não são apenas os músculos das pernas que sofrem. A musculatura lisa dos vasos sanguíneos, essencial para a ereção, também depende desses minerais para funcionar com elasticidade e força. Outro sinal menos óbvio, mas muito comum, é uma leve confusão mental ou dificuldade de manter o foco, mesmo após uma noite de sono adequada. Tudo isso pode estar conectado à forma como você está se hidratando. A melhor estratégia é o equilíbrio. Beba água ao longo do dia, sim, mas preste atenção ao seu corpo. Se a urina está constantemente sem cor, reduza um pouco e adicione uma pitada de sal integral em uma ou duas dessas doses. Observe sua disposição, a frequência das câimbras, sua clareza mental. Com o tempo, você vai notar que sua saúde sexual também responde a esses ajustes. Porque inteligência corporal é isso, escutar, ajustar, repetir. E esse é o caminho mais sólido para manter sua vitalidade em alta, sem exageros, sem faltas e com mais controle sobre o seu próprio bem-estar. Você não está envelhecendo mal. Seu corpo só precisa ser ouvido com mais atenção. Corrigir sua hidratação não significa beber mais água, mas dar ao seu corpo o que ele realmente precisa para funcionar bem. Equilíbrio. E quando você respeita isso, tudo melhora. Energia, testosterona, circulação e sim, sua ereção também. A mudança começa em detalhes diários, um copo com minerais pela manhã, uma escolha diferente após o treino e, acima de tudo, entender que o declínio não é obrigatório. Compartilhe este vídeo com um amigo que também está nessa fase da vida. Comente como é a sua rotina de hidratação hoje e inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Seus melhores anos não ficaram para trás, eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.